Mais uma vez, obrigado. Antes de mais, queria que te apresentasses assim para o público em geral, para quem não te conhece. Isso é uma coisa breve. Ok. Obrigada desde já ao convite. Então, eu sou a Maria Coutinho, tenho 22 anos e faço parte da Seleção Nacional de Ginástica Aeróbica desde há alguns anos já. A nível assim de escola, estudos, eu estou a estudar Engenharia Aeroespacial no Técnico em Lisboa. Estou já no meu último ano, vou começar agora a tese. Mas eu estou em Lisboa, mas sou de Águeda, que é um concelho no distrito de Aveiro, e é também em Águeda que é o meu clube, que é o All for Gym, a Associação Gimnica de Águeda. E pronto, em relação à ginástica, já pratico ginástica assim há uns 9, 10 anos ou mais. E é isso. É isso, e fantástico, ainda por cima com um curso tão complexo como esse. É fantástico saber que ainda é possível conciliar o desporto com os estudos, ainda por cima ao mais alto nível. É realmente um fator muito gratificante, porque muitos equacionam a possibilidade de conciliar as duas coisas. Sabemos que não é fácil, nem todos os cursos são iguais, nem todas as pessoas são iguais, nem todas as rotinas também são iguais, e obviamente temos que respeitar isso, mas também sobre valorizar ainda mais quem consegue, e dar realmente esse devido valor, porque acredito que não seja fácil, implica muita coisa, muito esforço, mas É verdade. quando se gosta daquilo que se faz, e torna-se um bocadinho mais fácil. Não se torna fácil É porque isso. nada é fácil, né? Mas acredito que se torna um bocadinho mais fácil. Ora, como Sim. mencionaste, ah, pertencente à Seleção Nacional há alguns anos, não é? Estamos a Uhum. falar de quantos anos já representaram o nosso país a nível internacional. A primeira vez a nível internacional foi em 2012, se não me engano, foi num campeonato do mundo na Bulgária e não era juvenil. E pronto, e desde aí tenho estado assim, acho que todos os anos participei pelo menos em Opens internacionais e taças do mundo e também campeonatos da Europa e do mundo, assim mais recentemente enquanto sénior quase todos, e por isso sim, tenho alguns anitos de ginástica. E como é que foi, conta-nos como é que foi a primeira vez que conseguiste representar, ou neste caso que nos representaste no estrangeiro, qual foi a sensação? Obviamente, quem o faz, seja em que altura for, é sempre um enorme orgulho, mas a sensação mesmo de entrar no recinto de prova, na área de competição, os primeiros sentimentos de saber que, pronto, ok, finalmente estou aqui, vamos lá dar tudo, mas como é que te sentiste? Porque é como eu disse, todas as pessoas são diferentes, se calhar um bocadinho nervosa, não sei se és desse tipo de pessoas, Sim. nervosa, ansiosa, Eu mas estar super nervosa, obviamente, porque seria a primeira vez que eu me ia assim mostrar a outros amantes de ginástica que praticam a modalidade noutros países e eu não sabia muito bem o que esperar, o que é que eu ia ver. Estava assim um bocadinho pronto, nervosa, ansiosa e naquela expectativa de ver e perceber e mostrar e saber se gostam e como é que eu ia ser avaliada. Também ainda era muito nova, em 2012 tinha 13 anos, ou seja, acho que não tinha assim muita noção também da importância ainda. Estava mais naquela ansiedade e não, ainda sem muita noção da importância que aquilo seria. Depois, mais tarde, é que nós olhamos para trás e percebemos que aquilo foi um campeonato do mundo, aquilo tinha realmente assim uma importância. E sinto que agora, se calhar, mais recentemente, como sénior, leva as coisas, se calhar, de forma ainda mais séria, porque pronto, percebemos a importância que é, estamos a levar com o nosso país ao peito, às costas, tudo, vamos ali mesmo para defender o nosso país, mostrar o que a nossa modalidade está a fazer no nosso país e pronto, e claro que é muita pressão. Mas lembro-me de com, ter desfrutado bastante e ter gostado bastante da competição e ter saído lá e pensar, pronto, é mesmo isto que eu quero continuar a fazer isto, é mesmo, porque nós fazemos depois amigos de outros países, depois temos a experiência de viajar, claro. de estar com pessoas de outros sítios, mas que também adoram a nossa modalidade e partilhamos isso, por isso eu acho que é sempre muito enriquecedor. Ainda hoje com o mesmo nervosismo de há 7 anos atrás, ou um bocadinho mais controlada nesse sentido, porque como também disseste, a experiência também faz com que trabalhemos melhor nesse aspecto, a nível pessoal, mas há sempre aquelas pessoas, eu enquanto ginasta também sempre fui um bocadinho nervoso, independentemente de estar confiante
fora do praticável de competição, mesmo na altura dos treinos, mas era sempre difícil lidar com o stress de competição. Obviamente, quando começava os primeiros acordes da música, obviamente o stress aliviava, mas ainda Claro. com o mesmo stress de antes, ou um bocadinho mais relaxada nesse aspecto? Eu diria que eu trabalho assim de forma um bocadinho diferente. Eu fico muito estressada antes da prova, as semanas antes da prova, no treino, é que onde eu estresso mais, porque sinto que é ali que eu tenho de dar tudo e quando chegar à prova é um. Pronto, vou mostrar neste momento o que é que eu andei a treinar. Ou seja, eu sinto que eu sou mais estressada nas semanas antes, no mês antes, 2 meses antes, eu estou ali mesmo no treino e eu estresso, chego a casa e estou estressada, me faltam 2 meses, porque isto está mal, porque isto tem de melhorar. E sinto que quando chego à prova já estou muito mais tranquila e penso, pronto, eu treinei, eu fiz tudo o que podia, estressei quando tinha de estressar, agora é desfrutar e fazer o meu melhor e há de correr bem. Ou seja, eu sinto que, claro que estou nervosa, isso é impossível não estar, mas sinto que o stress para mim é mais, vem antes, na fase de preparação. É isso, é porque ainda há muita gente que sofre um pouco dos dois, que é o stress e a ansiedade misturadas num maravilhoso cocktail antes das provas, ah, mas que acabam sempre por também dar um bocadinho ainda mais prazer, porque realmente torna as coisas mais sérias e não Claro. falamos, se calhar, numa prova regional, mesmo não tirando, não dando o devido. ah, Aliás, dando o devido valor, ó, porque uma prova distrital, tudo começa por uma prova distrital, não é? Até podemos chegar um bocadinho mais para a frente, mas não tem o mesmo nível de pressão, não tem o mesmo nível de exigência do que tem um campeonato do mundo e um campeonato da Europa, não é? Falamos de atletas de elite, neste caso, ah, mais concretamente tu, mas há sempre um trabalho antes que tem que se fazer e há pessoas que não conseguem lidar bem com isso. Sentes que tens o devido apoio, neste caso, em casa, ou mesmo no ginásio, que te ajuda também a lidar um bocadinho com isso? Ou és daquelas pessoas que gostam mais de lidar contigo próprio, ninguém me diga nada, eu hei de me arranjar, nem vale a pena estar a dizer, vai ficar tudo bem, não, porque eu hei de me desenrascar. Sim, sim, eu sou mais essa pessoa de eu desenrasco, eu gosto de estar dentro de mim a resolver os problemas e não gosto muito porque eu normalmente a informação que me estão a dar eu já sei, eu só tenho de assimilar eu, ser eu É isso. própria, olhar para dentro e é assim, também a minha situação é um bocadinho diferente, porque a minha mãe é a minha treinadora desde sempre. Ok. E por isso também há sempre aquela dualidade de mãe-filha, casa de treino, que também é complicado de gerir. Agora é cada vez mais fácil, mas naquela altura, assim, na adolescência, é meio chato, porque vamos para o treino, depois vimos para casa, estamos sempre juntas, é assim meio chato, mas acho que agora gerimos bem e ela também já sabe que eu gosto do meu tempo e do meu espaço e preciso estar ali tranquila a assimilar tudo, por isso acho que neste momento trabalhamos bem e sim, claro que sinto o apoio, sei que se precisar de alguma coisa posso ir falar tanto com ela como com as nossas treinadoras adjuntas, como com os nossos presidentes do nosso clube, sempre foram muito abertos nisso, sempre nos deram a ajuda necessária, por isso sim. Fantástico, fantástico. Isto também é sempre chato levar trabalho para casa, não é? Portanto, É um ainda acima quem divide a área de treino com o espaço em casa, mas pronto, também há quem ainda saiba distinguir um bocadinho disso, mas é inevitável que aconteça sempre, não é? Pois são muitas horas passadas, mas no mesmo é isso. espaço de convivência, é inevitável conseguir fugir um bocado dessa realidade. Mas falando aí um bocadinho sobre a tua experiência internacional, lembras-te de onde foi a primeira prova? De certa forma, foi marcante, de certeza absoluta que te lembras. A tua prova Internacionalmente internacional. foi o Campeonato do Mundo na Bulgária em 2012. Fantástico, E fantástico. acho que houve, nesse ano também fui a um Open em França, se não me engano, e depois, pronto, a partir daí foi sendo. Esse Open em França acho que foi 7 anos seguidos. Íamos sempre, era por volta de março, abril, íamos sempre a esse Open. Depois nós também temos um Open muito conhecido cá em Portugal, que é o Open de Cantanhede. Pronto, apesar de parecer que é em casa, não é? Porque é um Open internacional. E esses dois, então, acho que fiz pelo menos 7 Opens e mais recentemente Taça do Mundo enquanto sénior. Depois, em 2015, estreiei-me no Europeu, que também foi em Portugal, em Elvas. E depois, europeus, tive mais três, que foi em 2017 Itália, 2019 Baku e agora, mais recentemente, 2021, tivemos outra vez a Itália, mas numa cidade diferente. E do mundo, pronto, esse 2012 na Bulgária, depois em 2018 também foi em Portugal, em Guimarães, e em 2020,
pronto, não foi em 2020 por causa do Covid, foi em 2021 que foi em Baku, e pronto, e foi o ano passado, já enquanto sénior, estes últimos. Fantástico, realmente são muitas provas, são muitas competições, o que é bom, dar-te antes de mais os parabéns, porque realmente ah, não é fácil hoje em dia, não só porque realmente, como também já referi, é elite, seja qualquer disciplina, chegar à elite, que neste caso a seleção nacional, mas já chegar e permanecer na seleção por tantos anos e ter tantas provas internacionais, obviamente que torna ainda mais fantástico esse percurso, porque não deixamos de ter uma referência, neste caso tu, ah, para tantos outros ginastas que se avizinham nas próximas gerações, e realmente ver que não falamos só de uma prova internacional, apesar de quem só tem uma não deixa de perder valor, mas são Claro. largas competições e é muito bom também a experiência, quem sabe, não sei se no futuro te vês noutra vertente sem ser como ginasta ou és daquelas que também, não, eu gosto mais de fazer e vou deixar o resto para quem, para Não, quem eu já tive gosta mais. de grau 1, por exemplo, e quero muito tirar o de grau 2 também, e sempre que posso, que não, pronto, não tenho assim tão grande possibilidade, como estou a estudar e estou muitas vezes fora, e sempre que venho cá é para dar o máximo no treino e tentar estar focado ao máximo no treino. Ou seja, o lado treinadora não tenho conseguido exercer muito, mas é algo que, se tiver possibilidade no futuro, no meu mundo de trabalho, conciliar os ambos, ou seja, não quero ser treinadora tempo inteiro, de certeza, mas se conseguir ajudar sempre que puder, porque pronto, também gosto muito de trabalhar com os mais novos, gosto de ver a modalidade a evoluir, gosto de ver, pronto, gosto de ver a evolução É, das coisas lá do outro lado, por isso sim, acho que me via ajudar sempre que possível como treinadora. Juiz, já fantástico. não é piada, também Já, é já uma, é uma vertente um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho. sim, gosto mais do treino mesmo. É isso. E como falaste, pronto, de ver a modalidade crescer, a minha pergunta seria também como é que tens visto a modalidade crescer ao longo dos anos, uma vez que também já tens essa vaga extensa ah, experiência internacional, como é que tens visto o avanço da modalidade, mesmo a nível nacional e comparada com outros países? Isto, obviamente, como todas as disciplinas vão crescendo ao longo dos anos, ou algumas melhoram, ou não gostaria de usar a palavra pioram, porque infelizmente há Sim, regras, há alterações aos códigos e aqui há umas para melhor, outras que não vêm beneficiar tanto como é expectado ah, por várias disciplinas, mas como é que tens visto na tua experiência, na tua ótica, ah, os avanços na tua disciplina? Isto assim de uma forma mais geral, a nível nacional, desde sim, que claro. começaste até ao presente. Nós não somos uma modalidade com muitos ginastas e daí também não sermos assim muito reconhecidos e não sermos muito, ou seja, normalmente quando eu falo com alguém e digo que sou da ginástica aeróbica, é raro associarem algo à ginástica aeróbica, e normalmente ou eu mostro um vídeo ou eu explico o que é, porque a maior parte das pessoas não o sabem. Ou seja, nós não temos muitos ginastas, mas sinto que obviamente houve uma evolução, principalmente desde que nós entramos na ginástica, houve vários clubes a formarem-se no mesmo ano que nós, ou um aninho antes ou depois, e desde aí sim houve uma grande evolução, ou seja, em número de ginastas que estão a competir contra o país, em qualidade de ginastas, obviamente, porque quanto maior depois o número, maior a competição, as pessoas evoluem. No entanto, eu acho que o problema da nossa modalidade neste momento está que nós temos poucos clubes focados, se calhar, só em zonas específicas do país. Por exemplo, no Norte nós temos 3 clubes principais, que somos nós aqui em Aveiro, a Maia e Guimarães, e depois todos os outros distritos, concelhos, o que seja, não têm clubes. Mas os clubes que existem normalmente conseguem um grande número de ginastas e é uma modalidade que as pessoas gostam, andam vários anos e não desmotivam. Ou seja, o problema eu acho que é estar, nós devíamos conseguir levar a nossa modalidade a mais sítios, mostrar a mais clubes, formar mais treinadores em vários sítios do país para conseguir, ou seja, a evolução da modalidade, porque nós, por exemplo, no nosso clube, desde o início temos muitos ginastas e continuamos com muitos ginastas, claro que saem, entram, isso é inevitável, mas é uma modalidade que, quando está numa cidade e quando é apresentada e quando a amiga faz e o amigo também faz e gosta-se e vai e pronto, é assim, e as pessoas têm motivação para continuar. Ou seja, eu acho que é mesmo, nós devemos ter se calhar um plano para ir às escolas, para mostrar aos mais novos como é que é a modalidade, noutras áreas do país. Porque os clubes que existem têm
um número de ginastas considerável, e se em todos os distritos pelo menos houvesse um clube assim da nossa dimensão, por exemplo, já era muito positivo. Depois mesmo para o centro e para o sul temos um clube em Cantanhede, depois temos alguns em Lisboa, mas nada assim muito, ou seja, muito diversificado a nível de localização. Depois a nível, nós agora mudámos o código de pontos, por isso este ano vai ser assim um ano de adaptação. Nós ainda não sabemos muito bem como é que vai correr, sabemos já alguns feedbacks negativos de alguns países e nossos inclusive também, porque por exemplo a dificuldade do escalão júnior está muito elevada para o nível que era e para o que nós estávamos a preparar os juvenis, e assim, já assim de um ano para o outro um salto tão abrupto, sinto que se calhar vai ter de ser alterado, mas também agora com as provas internacionais vamos ver como é que as coisas correm e assim, que também não, ou seja, não sabemos muito bem o feedback, se vai ser positivo ou negativo do novo código. A nível internacional também tem evoluído bastante, vários países que antes não competiam, como a Suíça, a Suécia, acho eu também, que não competiam, agora já aparecem com ginastas para competir. Ou seja, eu sinto que a modalidade está em evolução, mas ainda há um grande esforço que pode ser feito, tanto por nós como noutros países, para melhorar. Claro, claro. Sobretudo é muito isso, porque realmente, mesmo que não queiramos focar muito na parte da divulgação, é necessária, porque realmente funciona um bocado à margem para todas as disciplinas. Focaste num ponto que eu considero realmente importante, que é darmos a conhecer mais nas escolas. Isto porquê? Porque muitos dos ginastas, mesmo na formação, eles começam muito novos. Obviamente não estamos a falar de introduzir ginástica no geral, obviamente eles têm aquela ginástica básica que é necessária, se calhar desde o ensino primário até ao secundário e por aí fora, mas numa fase em que eles já têm um bocadinho mais conhecimento e noção das coisas, porque não adicionar? Porque tudo começou com ter um mini trampolim, no caso dos trampolins, por poder, se calhar era mais acessível e é mais acessível para as escolas de os terem, mas há toda uma vertente, já se vai incluindo um bocadinho mais, se calhar na minha parte, por exemplo, da acrobática, já vi escolas, algumas, a tentar incluir nos planos de ensino. Acho que há todo um processo que podemos introduzir, mesmo nem que seja os tais meia horinha por semana, durante Sim. 3 semanas, porque assim, é como tu referiste, porque nós precisamos que eles conheçam, que eles experimentem, que vejam o que é. Eu, por exemplo, eu comecei um bocadinho mais tarde desta a realidade na ginástica, mas já ia vendo muito de fora, mas o que é que eu via? Via trampolins, porque é muito, já era na altura, já era uma coisa que já vinha a ser realmente divulgada. A acrobática nem tanto, já havia outras disciplinas, como a rítmica, um bocadinho de aeróbica, mas não tinha aquela noção ou saber distinguir o que é uma coisa e de outra. Se calhar nessas idades também não ficamos muito nessas coisas, mas se eu já pudesse ver e experienciar um bocadinho, se calhar, quem sabe, podia ter começado um bocadinho mais cedo. E obviamente que quando falamos em recrutar e incluir crianças mais cedo, isso aumenta os números, aumenta a necessidade de criar clubes ou estender a capacidade dos mesmos. Por exemplo, no Algarve, onde eu sou, não tenho conhecimento e acho que nem sequer é praticada a modalidade. Pode haver, não sei, estou em erro, isto também falo muito da minha cultura base sobre a aeróbica e até talvez rítmica, mas rítmica sei que já vai havendo, acho que em Portimão, pode não ser muito desenvolvida, mas sei que já vai havendo, mas não tenho conhecimento nenhum, ou seja, mesmo que eu queira experienciar um bocadinho, não tenho oportunidade, se calhar tenho que me deslocar para uma prova internacional quando haja, ou uma prova nacional, assim, mais para o centro, porque se calhar é mais perto, ou mesmo como Elvas, mas se calhar é uma prova internacional que não acontece todos os anos no mesmo lugar, e que ainda dificulta um bocadinho mais. Para mim ainda agora, nesse que é em Portugal que estou também. Mas é isso, é porque precisamos mesmo que sejam criadas condições, mesmo para conseguir angariar, seja fundos, patrocínios, que também ajudem a promover um bocadinho mais as nossas disciplinas, porque realmente se não for assim, é difícil dar a conhecer, ou através de outro tipo de projetos, divulgação nos mídias, temos que saber trabalhar um bocadinho mais sobre isso, e à volta disso, não só querer procurar resultados ou partilhar quando realmente os resultados vêm e as pessoas nem sequer têm noção que realmente existem estas modalidades.
não é? É isso mesmo. Portanto, de uma maneira geral, isto porque realmente, já que estamos na parte do formulário, gostaria, pelo menos também para eu aprender, como é que consiste um bocadinho as vossas rotinas em termos de treino, porque realmente eu não faço ideia nenhuma. Tive o básico no meu curso, como é que funciona um bocadinho esta coisa. Os escalões, pronto, também é um bocadinho mais geral em termos de idades, mas gostaria de saber como é que funciona, por exemplo, uma rotina Sim, num eu vou esquema assim. explicar simples. Então, nós temos vários escalões. Temos os iniciados, que são dos 9 aos 11, os juvenis, que são dos 12 aos 15, os júniores, que são dos 15 aos 17, e depois os séniores, que é mais de 18. E também temos infantis, que são mais novos que iniciados e que às vezes têm alguns encontros nacionais, mas não é a mesma competição que nós, é uma competição mais básica, onde todos têm medalhas, diploma de participação, assim coisas mais engraçadas também para chamar mais novos. Depois, a nível de categorias, dentro de cada escalão, temos individuais femininos e masculinos, que é basicamente, pronto, uma rapariga ou um rapaz que competem sozinhos, fazem uma rotina sozinhos no praticável. Temos os pares mistos, que é uma rapariga e um rapaz. Temos os trios, que são 3 pessoas, e os grupos, que são 5 e que podem ser mistos, ou seja, podem ser tudo raparigas, tudo rapazes, como quisermos. Também é uma característica da nossa disciplina que muita gente não sabe, que é bastante, pelo menos eu acho, diferente e única, porque nós podemos estar a competir com rapazes, com raparigas, depois há certas diferenças no código, mas coisas mínimas. E, por exemplo, eu sempre tive um trio só de raparigas e competíamos com trios só com rapazes, e com trios que se calhar eram 2 rapazes e uma rapariga, sempre, ou seja, é muito diverso. Depois ainda temos duas outras categorias, que são o Aerodance e o Aerostep, que são categorias, digamos, mais fáceis, porque não têm elementos de dificuldade e são coisas assim mais, como, digamos, de show. Aquilo é para mostrar, temos uma mudança de estilo, que é basicamente ali um bloco de 4/8 em que estamos a dançar, mesmo ou hip hop ou urban dance, assim, algo desse género, e que são coisas relativamente mais fáceis e que normalmente também chamam mais miúdos mais pequenos, porque não têm de fazer, não têm aquele treino chato, se calhar assim tão intenso, de estar ali a fazer preparação física dura, é um bocadinho mais soft. Pronto, isto a nível de categorias e escalões. Depois, como é a nossa rotina? Então, a nossa música tem mais ou menos 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, e é assim uma música que, quando se ouve, tem muita batida por trás, tem muitos batimentos por minuto, é uma música muito rápida e muito dinâmica. E pronto, isso é a nível da música. E depois nós temos, durante a nossa rotina, 3 elementos principais. Temos os AMPs, que são chamados Aerobic Movement Patterns, que são basicamente séries de passos básicos, onde nós estamos a mexer as pernas e os braços ao mesmo tempo, coordenadas, obviamente, principalmente em trios e grupos, e servem para nos deslocarmos no praticável. E pronto, e apresentarmos a nossa rotina, é basicamente, fazem a maior parte da rotina, é fazer os tais AMPs. Depois temos elementos de dificuldade, como em quase todas as ginásticas, que são regidos por um código de pontos, e pronto, cada um tem a sua pontuação. Há alguns elementos obrigatórios para os mais novos, nos séniores já não há elementos obrigatórios, é um código aberto. Temos só algumas restrições a nível de famílias de elementos e não sei o quê, mas pronto, temos elementos de dificuldade. E depois, por último, temos os elementos de acrobática, pronto, os elementos acrobáticos, as elevações, as interações, que basicamente não têm uma pontuação, mas enriquecem a coreografia a nível artístico, e isso vai ser valorizado mais tarde, depois na nota. E, por exemplo, nos trios temos interações, elevamos também, não como elevações da acrobática, não tem nada a ver a dificuldade, normalmente são muito mais rápidas, porque não podemos gastar muito tempo da música com essas elevações, mas também no antigo código eram avaliadas e neste código já não são avaliadas. Antes eram de 0 a 1, mas neste novo código já não, é só de forma a enriquecer a coreografia. Então pronto, a nível de coreografia são essas 3 coisas, AMPs, elementos de dificuldade e os tais elementos acrobáticos e interações. Depois, como é que nós somos avaliados? Há 3 notas. Temos a nota de dificuldade, pronto, é a soma dos elementos de dificuldade que fizemos ao longo da coreografia. O número de elementos também depende do escalão, os mais novos têm menos elementos, normalmente menos dificuldade, e os mais velhos mais elementos e mais dificuldade. E normalmente é dividida por 2 ou por 1.8, dependendo também do escalão em que estamos. E depois temos a nota de execução, que acho que também é comum em quase todas as ginásticas, que é basicamente avaliar a forma como estamos a executar qualquer tipo de movimento, tanto os elementos de dificuldade, como os tais AMPs,
como também os elementos acrobáticos, pronto, joelhos dobrados, pés dobrados. A nota começa em 10, ou seja, 10 é o máximo, mas nunca ninguém tem 10, e vai descontando à medida que fazemos algo mal ou mais incorreto. E depois temos a artística, que a artística vai então avaliar a complexidade da coreografia, o quão completa ela está, a qualidade da música, a forma como nós usamos o espaço, a forma como nós interpretamos a própria música, porque neste código, ainda mais, neste novo código, todas as músicas têm de estar associadas a um tema, que era algo que antes não, seja um filme, um musical, pronto, algo assim. E por isso a forma como nós interpretamos, e se as pessoas percebem o tema, se identificam com a forma como nós o estamos a interpretar, claro que é importante. E tudo isso é avaliado então também na nota artística, e são estas três notas, a dificuldade e a execução artística, que fazem a nossa nota geral. Portanto, acho Que- que assim, resumidamente é isto. Fantástica. Parece que é muita coisa, mas na realidade não é. Mas é assim, eu quando tive o primeiro contacto com uma rotina de aeróbica, achei muito engraçado porque realmente é como referiste, é uma dinâmica muito engraçada, porque obriga-te É, a não parar. Acho que, não, não, e, e quando vemos isso num vídeo, que eu, à partida, vou começar a pôr aqui no pós-edição, mas mesmo para as pessoas terem noção, é muito engraçada porque eu vi fora da minha zona de conforto, porque realmente na acrobática nós temos um momento de pausa, conforme é gerido no esquema, na rotina, onde podemos ter uma música mais, mais assim, com mais ritmo, onde podemos ter umas quebras de ritmo e ter ali uns passos mais calmos, mas na aeróbica acho que não. não há margem para isso, porque realmente para 1 minuto e 20 é uma coisa muito engraçada. Eu acho que foi em 2 horas que tive da- desse, desse capítulo no meu curso de grau 1 foi muito engraçado, porque acho que toda a gente se divertiu, ninguém tinha feito uma coisa assim parecida. Fomos forçados, ou seja, a criar uma rotina por nós próprios, ainda deu mais gozo, porque e faz-nos também dar um bocadinho mais valor a quem está na disciplina, porque ah, antes de julgarmos uma disciplina sem experimentarmos ou ver, isto não é para mim, que isto parece que é muito para raparigas, ou isto no modo geral, ou muito para rapazes. Não, na aeróbica acho que é muito engraçado porque podemos ver isso. É a complexidade, é a graciosidade, é o ritmo em si, é a entrega que podemos ver em todos os ginastas, porque é imparável tentar focar num elemento particular. Há momentos acrobáticos, há dança, há tudo e mais alguma coisa. E foi muito engraçado experienciar isso e mesmo a nível da parte da avaliação também, eu sendo juiz de acrobática consigo ainda identificar um bocadinho mais e é engraçado ver que isto agora com o final do ciclo passado e com o início deste novo ciclo, há muitas alterações aos respectivos códigos que podiam ser ainda melhorados, mas não podemos Sim, é verdade. também entrar muito por aí. Olha, podemos, mas acho que não faz sentido, não é esse o foco. Mas realmente é engraçado porque vemos que não é comum ser já em todas as disciplinas haver ali coisas que não se enquadram bem, também porque sentimos que pode ter havido aqui um bocadinho, no meu caso, aquela pressão de querer lançar um código que corresponda a um novo ciclo, tendo em conta que não tivemos provas constantes durante a pandemia. Pode afetar também um bocadinho, ou a querer introduzir algo novo só porque é um novo ciclo, então temos que introduzir uma coisa nova. Não faz sentido. E no teu caso, por exemplo, nos Júniors, como estavas a referir, estar a pôr mais dificuldade quando sabemos que se Sim, calhar não corresponde à categoria ou à escola de idade, ou não faz sentido, porque se queremos melhorar e improvisar em certos aspectos, não faz sentido, porque restringe um bocadinho talvez a qualidade futura e pois. mesmo dá mais trabalho aos nossos treinadores, porque o objetivo é tornar as nossas respectivas modalidades um bocadinho melhores e não darmos ainda mais dores de cabeça para tentá-las para tentar torná-las ainda execuíveis, se é que faz sentido. Sim, Mas é engraçado, realmente é engraçado, porque não é comum ver, devia passar um bocadinho mais, sei que já vai às vezes passar antes passava na RTP2, naquelas secções do sim, desporto ou por aí, e é muito engraçado, porque realmente há falta de cultura. Eu sei zero. E uma das perguntas que sim. eu queria perguntar-te é, por exemplo, vocês tendo vários tipos
de categorias em si. É possível vocês fazerem duas coisas diferentes, por exemplo, um Sim, fazer um trio, outro fazer. sim. Não Nós têm que se especializar especificamente numa só? internacionalmente podemos fazer até 3 categorias. Ok. Ou seja, a maior parte das pessoas fazem. Eu, por exemplo, a maior parte das competições, agora na última não, mas fazia sempre trio e grupo, sempre assim. E também agora mais recentemente também faço aerodance. Ok. Houve, por exemplo, em Paco 2021 eu fiz as 3 categorias máximas, fiz trio, grupo e aerodance, ou seja, é possível fazer até 3 categorias. Claro que há pessoas que decidem se calhar focar-se ali, vamos focar aqui só em 2 ou só em uma, porque é complicado, primeiro, porque nós, ou seja, aquilo são 2 dias de qualificativas intensos e às vezes acontece correr mal uma e temos de mudar o chip, porque logo a seguir temos grupo com outras pessoas, com outro objetivo, e se correu mal a anterior, agora tem de correr bem. Ou seja, é difícil também fazer essa gestão para ginastas que fazem várias categorias. Além disso, o tempo de descanso, que às vezes é muito pouco entre rotinas. Aconteceu-nos, por exemplo, em Baku em 2021, nós termos de, não conseguimos sequer esperar no Kiss and Cry, que é o que nós chamamos, onde estamos à espera das notas, não conseguimos sequer esperar pela nota, tínhamos 15 minutos para mudar de maiô, para vestir uns colãs, para tirar e pôr as sapatilhas, para supostamente aquecer para a nova rotina que íamos fazer, que era grupo, e pronto, e isso psicologicamente não temos aquele tempo de vamos nos focar agora nisto, não é? Claro que nós nos preparámos antes para isso, porque já sabíamos pela ordem de prova, e treinamos no treino fazer esta gestão rápida de passar de uma coisa para a outra, mas mesmo assim no dia é algo que, além de eu estar preocupada com o que eu ia fazer nas rotinas, eu também estava preocupada com o tempo que eu ia ter, que era pouco, para me concentrar, e pronto, e essa gestão às vezes há pessoas que decidem não o fazer. Nós normalmente temos sempre um grupo pelo menos, este ano acrescentámos o Aerodance, e pronto, e é uma gestão que não é fácil muitas vezes. Não, sabemos perfeitamente que no dia de prova nada corre como é suposto, Pois também, porque treinamos tantas horas, tantos pormenores e tantos detalhes, ah, para estarmos ainda mais preparados no dia de competição e no dia de competição é que sai completamente ao oposto, ou não como planeado, porque realmente é como estás a dizer, podes preparar para trocar maiores e trocar de rotina e daquela mentalidade, ok, agora é grupo, em 15 minutos e às vezes o stress gasta-nos ainda mais 2 minutos do que era suposto. Obviamente não é pode verdade. acontecer porque são 2 minutos como estar atrasados, não é? Mas torna ainda mais estressante. Mas é engraçado ver isso porque realmente ah, 15 minutos para trocar é qualquer coisa interessante. Não, Fora se calhar o também, aquecimento, não é? sim, é isso. Nós tivemos a aquecer a par, ou seja, nós estávamos a fazer a aerodância e ao mesmo tempo já estávamos a aquecer para o grupo, porque nós, pronto, nós temos 2 praticáveis sempre, pelo menos, atrás do pódio, atrás do palco, onde num deles podemos experimentar as coisas e no outro ouvimos uma vez a música antes da prova. Ok. E depois passamos então pronto, fazer a prova mesmo. E nós não tivemos o tempo de estar no praticável, de experimentar os elementos, a não ser antes. Tínhamos logo feito, pronto, ver se está tudo ok, e às vezes o praticável está a escorregar um bocadinho mais, temos de ter umas adaptações. Nós, quando chegámos, éramos basicamente nós a ouvir a música já para ir para o pódio. E isso parece que nós nem pensamos muito bem, se calhar não é assim tão mal, mas nós ali estamos, ai meu Deus, não temos tempo para aquecer, não temos tempo para nada, e é estressante, mas pronto, correu tudo bem, e foi o que importou, por isso, E faz sempre parte da experiência, não é? Né? Que seja, claro, sempre são histórias engraçadas de se contar para é, quem não consegue ver isso. E é sempre bom saber, porque realmente é a realidade de muitos ginastas na tua disciplina, se calhar, e de muitos outros noutras disciplinas. E muitas das pessoas pensam que é só aquele tempinho, é só 1 minuto e 20, mas há muita coisa por trás, muito momento estressante, muita coisa a acontecer, muita correria e acaba 1 minuto e 20, uns 2 minutos e meio de acrobática, o que for, e pronto, ok, acabou. Mas houve muita coisa por trás, é ah, muito, verdade. e é muito engraçado. E perguntar mais ou menos quantas horas normalmente, eu falo numa maneira mais, vamos voltar se calhar a mudar o chip para a realidade comum, já não falamos ainda ao nível da elite, mas quantas horas se calhar são passadas no ginásio para quem está a começar antes de se tornar elite e tornar
ao nível internacional, porque isso depois obviamente vai acrescentar a mais algumas horas, mas assim ao nível base, para quem começa, quantas horas normalmente são gastas ou investidas no ginásio, para quem quer começar a aeróbica neste caso. Exato, depende imenso exatamente do nível. Nós na aeróbica temos a base, temos a primeira divisão e depois temos a elite. A maior parte dos nossos ginastas de primeira divisão treinam o mesmo número de horas de elite, porque a maior parte deles, ou eu diria todos, querem passar para a elite. Ou seja, têm o objetivo, vão trabalhar como para chegar lá. A base, eu diria que eles treinam, eu sinceramente neste momento não estou assim muito dentro mesmo dos horários que eles fazem, mas eles treinam 3 vezes por semana, 3 horas. E ao sábado depende imenso da altura da época em que estamos. Estamos numa altura de construção coreográfica e assim, nós normalmente temos sempre um coreógrafo de fora ao fim de semana e pronto, e aí vamos obviamente ocupar tempo a fazer a coreografia, a perceber como é que vai ser a época, o que é que vamos fazer. Assim, a nível normal, são as tais 3 horas semanais, 3 vezes por semana, e ao sábado, dependendo também se estamos a chegar a uma prova e as coisas não estão como deviam estar, vão ter de treinar ao sábado. Agora, os de elite e de primeira divisão, eles treinam todos os dias da semana, se não me engano, porque eu agora normalmente faço ginásio em Lisboa e só venho ao fim de semana. 3 horas e meia, que é de 3 horas e meia ou 3 horas, das 5 e meia às 8 e meia são 3 horas, e depois ao fim de semana, mais de 8 horas, a maior parte das vezes. O sábado é quase o dia todo e o domingo também vai muitas vezes quando estamos ali apertados com os timings para as provas, alguma coisa não está a correr bem, também, ou seja, são muitas horas. Portanto, estamos a falar outra vez de uma realidade em que eu gosto sempre de comparar, porque para quem nos vê, para quem estiver quem assistir a esta conversa, é muito engraçado, porque realmente é a realidade comum em todas as disciplinas e sobretudo as disciplinas de elite, porque Sim, 8 horas no ginásio acho que as pessoas não têm noção. Acho que não são, sim. nem nós às vezes, porque realmente são 8 horas enfiados no ginásio. 2 dias de fim de semana poderiam ser dias de descanso, obviamente quem treina de Sim, elite não, o foco é outro e são horas que têm que ser investidas, porque não são só os ginastas, são os treinadores, é toda os pais, ah, a família em si, os amigos, mas é uma realidade porque quem quer chegar ao nível máximo são sacrifícios que tem que se fazer, não é? E não só, às vezes não basta mesmo as 3 horas e meia que se tem durante a semana, porque já é apertado, derivado das rotinas diárias que cada um tem. Mas é muito engraçado, porque aqui também experiencio muito isso, porque eu, como treinador, também tenho que o fazer. Ainda hoje, quinta-feira, tivemos treino de manhã, porque realmente é como a Maria referiu. Há muita coisa que tem que ser feita que não é possível ser feita, por exemplo, num domingo, que infelizmente tenho essa possibilidade, mas também gosto de ver o fator humano nas claro. pessoas, e acho que são crianças que também, se pudermos fazer essa gestão, porque eles têm uma pausa de escola aqui na Irlanda, para quem não sabe, estou na Irlanda como treinador de acrobática. Ah, não, e tiveram uma pausa na escola durante esta semana e decidimos fazer os treinos de manhã, ou seja, os miúdos vão treinar 6 dias da semana, ah, 3 horas e meia todos os dias. Hoje e ao domingo, por norma, não há, mas na altura de prova fazemos provas de controle, se calhar são mais 4 horas que temos, fora a classe de elite, porque a classe de elite treina 4 horas e meia todos os dias, e mais bidiários ao sábado. Portanto, é assim que funciona, porque se queremos resultados temos que trabalhar por isso e há sempre coisas, há sempre um pormenor, um detalhe que tem que ser afinado e não é só um detalhe porque demora se calhar 2 horas, 3 dias, o que for, a ser aperfeiçoado. E é realmente, já para não falar de outras rotinas, que é isso que eu também que vou acabar por perguntar, vocês têm aquelas restrições que são sempre necessárias em termos de alimentação, ou é um bocadinho mais também à margem, ou tem esse apoio nos vossos clubes, em termos de É assim, cuidados da alimentação com... eu sei que se calhar comparado com a acrobática e mesmo com a rítmica, acho que as nossas restrições não têm nada a ver. Porque obviamente que apesar de nós, quanto mais leves estivermos, mais fácil é executar os movimentos, saltar, não nos sentimos tão cansadas, mas eu sei que na acrobática faz muita diferença uma volante, se calhar aumentar ali 2 ou 3 quilitos, como a nós se calhar não faz tanta diferença, Claro. porque a maior parte nós temos elevações, mas normalmente estão sempre duas pessoas em baixo,
como eu já disse, as nossas elevações também não são muito complexas, porque nós temos quase todas a mesma altura e temos todas a mesma idade, a maior parte das vezes, ou seja, nós não conseguimos fazer muito, porque a maior parte das vezes a pessoa que vai para cima tem quase o mesmo peso da pessoa que está em baixo, ou é ligeiramente mais leve, mas nada, não é uma diferença de mais de 10 quilos, quase de certeza. E por isso, claro que nós temos restrições alimentares, não convém comer o que queremos quando queremos, mas acho que não ao nível da rítmica e da acrobática, principalmente em época de prova, temos uma alimentação muito mais restrita, até porque isso também implica, a nível das lesões, tudo mais, a alimentação também tem, o beber água, o descansar, também tem muita implicância e faz diferença. Por isso, eu sinto que nós não temos tantas restrições, mas claro, tal como em qualquer desporto, temos restrições que são dadas tanto pelo treinador nacional como pelos nossos treinadores, que nos chamam a atenção. Vamos entrar em época de prova, cuidado com a alimentação, com o sono, com o descanso, mas não temos, por exemplo, planos alimentares específicos, a não ser que queiramos, para impostos por treinadores nem nada. Isso não claro. existe. Porque é isso mesmo, porque é isso mesmo no sentido, obviamente cada disciplina tem uma realidade diferente e quando falamos em restrições não falamos em proibições, né? Sim, Obviamente claro. falamos em aconselhamento, obviamente Exato. pronto, né? Obviamente não há aquelas elevações tão duradouras na acrobática, nos trampolins se calhar também faz um bocadinho de diferença entre termos de Claro. rentabilidade. Falamos, se calhar, é tal coisa. O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho e se não tivermos cuidado com isso, com ele não temos um máximo de rentabilidade que podemos ter e estar na melhor performance possível, porque é tal coisa. Eu gosto de engolir isso naquele saco dos sacrifícios de um ginasta de elite. Mas começa muito antes de ser elite, não é? Não começa só quando o ginasta chega à elite. Nós aqui no dia a dia também é isso. Eu não proíbo e nunca digo, quando comemos um gelado. Está bem, um gelado é um gelado, não há por aí. Vocês são crianças, têm que comer gelados, podem comer gelados. Agora, uma vez não são vezes, e não é comer gelados todos os dias, é um hambúrguer. Eu digo, eles olham sempre com aquela cara de eu não posso dizer isto ao meu treinador. Podes comer, eu não posso controlar aquilo que tu comes, né? Normalmente tem que ser em casa um trabalho feito para que se possa alcançar um determinado resultado e depois já não depende de nós porque nós fazemos esse trabalho de aconselhamento e depois as medidas não são dadas, mas obviamente tem que haver sempre um cuidado especial com o nosso corpo, de modo a que termos os melhores resultados possíveis. Sobretudo porque quem já está no teu caso há 22 anos, com 22 anos de idade, já fazendo competição de elite há alguns anos, obviamente a experiência também depois faz essa, Claro. faz essa diferença, porque vai-se aprender com o tempo, vai-se aprender um bocadinho com o conhecimento e a cultura. Então, mas eu acho que a cultura portuguesa tem um bocadinho, tem essa noção que tem que ser mesmo feito alguns sacrifícios e, sobretudo na alimentação. Pode não ser na população em geral, mas já vai sendo um bocadinho mais notado esse cuidado com a alimentação. Por exemplo, aqui na Irlanda é uma coisa completamente ao Deus dará e como quiser, e depois os treinadores fazem o trabalho que têm a fazer, ou não. Mas é engraçado. Por acaso é uma coisa engraçada comparar essas coisas com Portugal. Aqui a aeróbica ainda não tive a oportunidade, porque no meu ginásio nós trabalhamos muito com a artística, acrobática e rítmica, mas por acaso ainda não tive a oportunidade de ver nada aqui de aeróbica, mas também é um motivo para ir a Portugal, ou seja, onde for ver uma prova, porque realmente é sempre enriquecedor a nível pessoal. Perguntar Agora o que é que vai haver? vai. Em 2022, agora em março, vai haver o Open Internacional de Cantanhede, que eu já tinha falado que fui várias vezes já, e o Mundial vai ser novamente em Portugal, em Guimarães. Fantástico. Há datas para o Mundial ou já é uma coisa que ainda não está confirmada? Eu acho que o dos séniores é de 16 a 18 de junho, se não me engano, e o dos júniores, CMGI, ou seja, por Campeonato idades, de idades, exato. campeonato deve ser de 10 a 12, algo assim. Isto em junho, fantástico. Se calhar é mesmo Sim. essa oportunidade com as férias de verão. De ver E
uma competição, é sempre bom ver assim os melhores logo para começar. Porque, às vezes sinto que se calhar as nossas provas, para quem nunca viu ginástica, ir ver uma prova normal de nacional não é muito interessante porque as rotinas são muito parecidas, estamos ali muitas vezes a meter a mesma música, vêm do mesmo clube, têm coreografias parecidas, são pequenininhas, para os pais é muito engraçado porque adoram ver os filhos, mas para quem não percebe da modalidade, obviamente que é melhor começar por uma prova com mais qualidade, e aconselho a quem nunca viu, se puderes deslocar a Guimarães nesse fim de semana, num deles ou no outro, porque são em fins de semana separados, era ótimo porque vão conhecer a modalidade no seu melhor. E aqui tivemos um momento de promoção. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Fica sem dúvida aqui feito o convite. Eu acho que vou mesmo aproveitar para. Porque não? É sempre uma boa razão para voltar a Portugal. E sobretudo ver coisas novas, porque é como estavas a referir. Na acrobática é igual em todas as disciplinas. Chega um ponto em que a formação e a gestão tem que ser feita, porque é mais fácil também eles aprenderem todos a mesma rotina, nos mesmos Exato. escalões, porque é mais fácil mesmo gerir. Há muito trabalho que tem que ser feito, é mais fácil porque poupamos tempo, poupamos espaço, e torna-se menos atrativo para quem já conhece, porque Exato. está à espera de um bocadinho mais e acabamos por levar com o mesmo. Mas é assim, todos começam por algum lado, até se depois começar a ver coisas mais engraçadas. Para mim, para me surpreender, sinceramente, tem que ser uma coisa mais mexida, porque aí, 5 anos como juiz, a ver muita artística e muito Pois, a fazer muita execução, já tem que me chamar pela atenção. Mas gosto, porque tudo o que for novo, eu vou gostar. Vou estar sempre com o foco uma- nisso. Portanto, vai ser engraçado. Ou seja, ia-te perguntar mesmo o que é que se avizinhava, em termos de provas, mas já referiste, essas duas são as mais importantes. não, Como é que te vê? é uma Oh, mais importante, mas não vai ser em Portugal, que é, nós fomos apuradas o ano passado pela primeira vez o Eurodance para os Jogos Mundiais, que vão ser em Birmingham, em Alabama. Se calhar também há alguém da ah, vai. certeza. E foi assim um feito, porque nós nunca tínhamos sido nesta categoria apurados, e pronto, e vai ser se calhar, diria a experiência se calhar mais marcante assim enquanto ginasta, porque sei que pronto, são os Jogos Olímpicos das modalidades não olímpicas, também há Já lá algumas vamos. olímpicas, mas vai ser de certeza muito marcante e é uma prova que nós ansiamos muito e estamos a treinar arduamente para essa. Esse é o nosso principal objetivo desta época, enquanto Aerodense será essa prova, que vai ser em julho, de 9 a 16, assim a prova geral, depois não sei muito bem quando é que nós vamos competir mesmo, e vai ser assim se calhar o auge, tanto desta época como se calhar das últimas épocas, porque é mesmo assim uma experiência Diferente. grande. É isso. Eu, por acaso, eu ia agora referir mesmo, porque eu já estava a pensar em ir a assistir aos jogos, aos World Games, neste caso, ahm, na América mesmo, porque também já temos alguns pares novos que nos vão representar na acrobática, neste caso, e é muito bom saber que a aeróbica vai estar presente, porque não é comum, é isso, não é Não, comum, não. é um feito muito bom, muito bom. Dar os parabéns por isso, porque realmente é sinal que foi feito um excelente trabalho e o reconhecimento, neste caso, estará aqui, não é? Ah, e alguém tem que pôr um bocadinho mais olhos nisso, porque ia-te perguntar o Sim. que é que falta para ser, neste caso a aeróbica, se tornar olímpica, porque se calhar é o mesmo que a acrobática. Eu sinto que a acrobática se calhar está um bocadinho mais perto. Pelo menos é o que eu digo. Eu acho que é o tal reconhecimento, porque quando eu falo na ginástica aeróbica, fazem-me sempre três perguntas, que é das pitinhas? Não, essa é a rítmica. Então é as provações que sobem para cima dos outros? Não, essa é a acrobática. Então, mas é da trave, do sol? Não, essa é a artística. Ou seja, nós não temos nenhum elemento que nos identifique. Se calhar porque não passa, porque não vêem, porque eu sinto que a televisão é um meio que, apesar de nós acharmos que já não vejo muita televisão, mas a televisão é um meio que junta pessoas para ver desporto, etc. E acho que devia ser um meio em que as coisas poderiam ser mais comunicadas.
E não só apareceu uma notícia a dizer ganhou uma medalha, não sei o quê, mostrar a rotina, ver o que é que eles fazem, ir ao treino, perguntar então, mas o que é que fazem, como é que isto funciona, quais são os apoios que têm. Nós, por exemplo, ano passado tivemos um par misto júnior vice-campeão da Europa e não foi falado, não, apesar Exato, dos esforços, não aparece. E é um feito que também nunca tinha sido conseguido. E claro que isso tanto desmotiva como quem anda, obviamente, como também não dá a visibilidade que deveria ter e depois o impacto que teria em ginastas novos, em interesse, em saber o que é, ganhar uma medalha, que engraçado, deixa lá ver a rotina, olha que engraçado, andam ali aos saltinhos e tal, e fazem os elementos, vou experimentar. Até podem não gostar, mas ao menos experimentavam. Ou claro. seja, sinto que, em primeiro lugar, a divulgação. Depois, claro que os apoios, mas os apoios também poderiam vir da divulgação. E, por exemplo, os nossos ginastas, eu sei, nós temos dois grandes patrocinadores, já agora faço o parênteses, que é a Fundiven e a Águeda Noivas desde há muitos anos, mas também não temos interesse de outros patrocinadores no nosso clube. A Câmara Municipal também dá sempre alguma quantia todos os anos, também dependendo dos títulos que ganhamos durante a época anterior, mas os ginastas mais novos, na maior parte das vezes, têm de ser os pais do próprio bolso. Se querem ir ao Azerbaijão, que ainda por cima é uma viagem cara, vamos nós pagar. A Federação tem a possibilidade de pagar aos séniores a maior parte das vezes, e mesmo assim são séniores que foram apurados, passaram por imensos apuramentos para reduzir o número de ginastas e para ir se calhar a uma equipa mais pequena. Ultimamente cada vez tem sido maior a nossa equipa e mais consistente, mas em anos anteriores sei que não era assim. Mas os ginastas júniores, a maior parte dos pais têm de pagar tudo, ou então o clube também consegue, pronto, consegue os patrocínios e não sei o quê, mas também nunca nada assim de outro mundo. E depois, claro que alguns ginastas acabam por ficar atrás, porque há pais sem possibilidades, porque há provas que Japão, não é possível ir ao Japão com 5 ginastas, porque são viagens caríssimas. Claro que aqui, se calhar na Europa, uma prova em França, uma prova em Itália, são coisas mais fazíveis, mas tudo o que são outras provas que muitos anos existem, há, por exemplo, um Open, uma taça do mundo super importante no Japão, que é o Suzuki World Cup, que nós só tivemos uma ginasta no nosso clube que conseguiu ir um ano, que era uma ginasta de alto rendimento, que pronto, já tinha algumas medalhas internacionais, imensas finais de campeonatos da Europa e do mundo, e fez o esforço ela ir, mas mais nenhum ginasta conseguiria ir, porque não há apoio, não há divulgação. E pronto, sinto que passa um bocadinho por aí o facto de também não sermos olímpico. E depois também essas mudanças últimas de código tão abruptas, também sinto que não sei se ajudam muito, porque estamos a criar uma identidade e depois passado 4 anos mudamos essa identidade e depois mais 4 anos mudamos. Parece que estamos sempre a mudar, ou seja, não há nada que fique ali constante e que as pessoas olhem e pensem, eu gosto, eu identifico a ginástica por causa disto e vou fazer esta ginástica por causa disso. Sinto que estas mudanças todas também não sei se ajudam. Nós supostamente estamos a mudar nesse âmbito, no âmbito de nos tornarmos alguma coisa que consigamos identificar esta ginástica por isto, as pessoas gostem e pronto, e se torna olímpica. Mas eu não sei se estamos aí No no caminho sentido. certo. Pois é, isso partilhamos um bocadinho pela mesma ideia, porque realmente há muita coisa que falta nas duas disciplinas que são comuns. Obviamente, podia dizer que se calhar a acrobática esteja um bocadinho mais perto, no sentido de que se calhar, pronto, é mesmo, acho que não é escolher, mas temos um bocadinho mais de divulgação nesse Sim, capítulo. Obviamente vamos conseguir, acho que é um bom passo e um feito também, que já vamos ter um bocadinho mais de mídia, mas também é preciso chorar um bocadinho por isso. Neste caso, se não pois, fosse o que temos estado a fazer na necessidade do próximo campeonato do mundo, também em Baku, que está agora, estamos a 4 dias, se não estou em erro, de começar. Foram feitas várias angariações e pedidos de apoio, e obviamente que isso também depois conseguiu chegar à televisão, mas isso se calhar devia ter sido um bocadinho mais cedo, porque também se pudesse pois, ter feito outro tipo de promoção e chegar a mais lugares. Mas sim, é isso, a promoção traz apoios, os apoios trazem oportunidades, e as oportunidades obviamente trazem aquilo que nós fazemos de melhor, que é estar presentes, fazer aquilo que sempre fizemos bem e que felizmente estamos bem representados em todas as disciplinas, mas falta sempre alguma coisa para tornar essa possibilidade ainda mais potencializada, não é? Porque é muita coisa que as pessoas não sabem, e isso às vezes são sacrifícios que as famílias têm que fazer muito grandes, mas obviamente compensam, não é? Mas não deixa de ser
não deixa de ser muito puxado para as carteiras e falta muito, não só para atingir o nível olímpico das nossas disciplinas, mas muita coisa para além disso, porque falamos a um prazo gigantesco, queremos que as disciplinas desenvolvam da melhor forma e tem que haver sempre uma melhoria ano após ano e como referiste, as mudanças abruptas no código de 4 em 4 não ajudam de todo, mas esperamos que isso haja sempre correções ao longo dos 4 anos para melhor e esperamos que seja assim que as coisas se desenvolvam. Ah, foi rápido, não sei se já tinhas reparado, mas foi muito bom, passou muito rápido este tempinho, acho que foi muito útil. Espero. Foi sem dúvida muito útil porque foram passadas muita coisa base, não só base, mas muita informação interessante que eu para mim absorvi da melhor forma, mas também para muita gente que vai ver, e esperamos que seja muita gente, vai ficar a conhecer um bocadinho mais sobre a aeróbica, até porque também é mesmo esse o objetivo deste projeto, que é dar promover um bocadinho mais quem não conhece e seja de qualquer disciplina que seja falada e és a primeira pessoa na aeróbica neste caso e foi com muito prazer que pude contar contigo hoje, neste tempinho. Eu é que agradeço a oportunidade de falar e pronto, e esperemos que isto agora tudo evolua num bom sentido. Tanto a minha modalidade como todas. Eu desejo tudo o que é ginástica e todos os outros desportos, claro, que evoluam, que tenham o devido reconhecimento e o devido apoio, porque eu sinto que os ginastas muitas vezes ficam não chateados, não irritados, mas tristes, porque pronto, mereciam muitas vezes mais reconhecimento e mais apoio, mas Exato. espero que poderá a partir daqui começar a correr melhor, pessoas que consigam valorizar mais o esforço que nós fazemos todos os dias, porque apesar de não parecer, apesar de ser só, é só 1 minuto e 20, só estão ali aos saltinhos, não é bem assim, existe muito treino, tem muito treino por trás, muitas horas, muito esforço de famílias, pais, treinadores, clubes e devia ser mais valorizado. É isso. E para finalizar mesmo, a última perguntinha, tens assim alguma disciplina que acompanhes também com alguma frequência fora da aeróbica? Sem preferências, obviamente. Dentro da ginástica ou fora da ginástica? Falamos aqui no contexto de ginástica, assim. É assim, a minha disciplina preferida, acho eu, seria mesmo a artística. Ou seja, gosto bastante de ver, acompanho sempre que possível. Também gosto da acrobática, mas não estou tanto dentro. Claro que sei dos pares mistos, foram agora, tivemos um par misto feminino, campeão da Europa e campeão do mundo, e vi as rotinas e incrível, completamente, e gosto de ver, mas não estou tão dentro. Gosto mais da artística, claro, também sigo a Filipa, também é uma referência para toda a gente com o que ela já conseguiu e muitas vezes eu acho que também é uma boa imagem em geral para a ginástica porque chama a atenção. Ok, É temos isso. uma rapariga que inventou um elemento com o nome dela, ela foi aos Jogos Olímpicos, fez uma prestação ótima, ficou em 7º lugar no Campeonato da Europa. Ou seja, acho que estas referências mesmo de outras disciplinas é sempre bom porque olha-se para a ginástica de forma diferente. Por isso acho que todas as referências de outras modalidades eu tento acompanhar sempre que possível e obviamente que acho que são muito importantes para a ginástica a nível geral. É isso mesmo, é isso mesmo. E concordo, porque quem gosta de ginástica vai sempre ver um bocadinho de tudo. Obviamente depois vai sempre, não é escolher, é ter um gosto mais particular por uma em específico. E é isso mesmo, é igual em todos os sentidos, eu vejo tudo. Obviamente não estou tão dentro como gostaria de algumas, mas há sempre esse gosto e é fantástico ver esse momento de partilha entre nós e entre a comunidade gínica, porque é muito bom, ajuda-nos a crescer em termos de divulgação, nem que seja entre nós, ah, Claro. e isso depois se calhar leva a outras coisas, mas é muito bom porque temos que aproveitar e temos que valorizar, obviamente a Filipe é um caso excepcional do que foi feito e do que tem sido feito, e é mais um Sim, exemplo que o que foi feito não foi feito num ano, foi feito em 10, e são coisas que vemos o Aulas chegar e vê-la presente nos Jogos Olímpicos, acho que é o segundo, e alcançar estes feitos fantásticos é espantoso, ainda por cima como referências tão novas que nós vamos tendo e ela sem dúvida é um caso excepcional e esperemos que seja referência por muitos mais anos, porque ainda
tem muito para dar se ela assim quiser e se a vida assim permitir. E será sempre um gosto Claro. tê-la como referência, nem que seja nos métodos de trabalho, porque é muito importante. Pronto, foi isto, Maria. Olha, muito obrigado. Espero que Obrigada. tenha divertido um bocadinho a falar Sim, nesta conversa, porque é sempre bom partilhar experiências e mais uma vez foi um prazer ter-te aqui connosco. obrigada eu. Pronto, desejamos tudo bom e espero que nos vejamos no Sim, próximo Campeonato do Mundo, não é? sim, espero que sim. Assim seja, é sinal que as coisas vão continuar a correr bem e será sempre um prazer conhecer as pessoas pessoalmente. Obrigada.